Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 18 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal. De forma simples, é só passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clicar em se inscrever na sequência. Se não tiver essa opção para você na hora que você estiver assistindo, na parte inferior tem aí o botão de se inscrever, ou mesmo passando o mouse em cima do vídeo, vai ter a opção aí de se inscrever no canal, de forma gratuita. Além disso, você pode receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão. Para isso, basta clicar no card que está aparecendo aqui no topo da sua tela, no canto superior direito aí da sua tela, e clicar nele para seguir os procedimentos e com isso testar gratuitamente aí o canal das recomendações para que você possa recebê-las no seu celular, desktop ou navegador. Vamos então aqui para o Ibovespa, falar do Ibovespa, dos futuros, mini índice, mini dólar, de Petro, de Vale, de Raia Drogasil, de Ambev, Gerdau, VEG, Qualicorp, depois também vou falar de Engie 11, de Sambi 11, de JBSS 3. Então tudo isso nessa videoanálise. Ibovespa, pregão de hoje, alta de 1,97%. Ibov com isso monta um W, deixa eu só colocar aqui para fazer um comentário, monta aqui um W, no gráfico diário, ou seja, reverte a tendência de baixa para uma tendência de alta. Essa tendência de alta vai ficar mais relevante acima de 78.800 pontos. Por quê? Para quebrar aqui, basicamente, o índice está trabalhando da máxima para a mínima desse movimento de baixa aqui sinalizado por essa linha aqui descendente vermelha. Então está tudo dentro desse movimento de baixa. Então esse pivô de alta ou esse fundo duplo, esse W aqui, torna-se ainda mais relevante na superação dessa região de 78.800 para aumentar a perspectiva de subida e, consequentemente, melhorar o cenário para a ponta compradora de maneira geral. Se a gente projetar aqui esse W, esse fundo duplo para cima, a projeção de alta ali ficaria na faixa de 80.170 pontos, que seria outro nível de resistência ali no gráfico diário. Então essa seria a projeção de alta para o índice em relação a esse padrão gráfico aqui no gráfico diário. Olhando para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, por gentileza. Futuros, índice futuro também superando o topo anterior no gráfico diário, gerando um movimento de alta, retomando sua tendência de alta no gráfico diário. O G60 também está dentro de uma tendência de alta, passando aqui agora por um processo de correção. Essa correção, por enquanto, vai ensaiando algo um movimento um pouco mais lateral, que é a correção no tempo. Mas o fato é que para o próximo pregão, abriu subindo, ainda fica mais para buscar a operação na ponta compradora, de fundo ascendente ou pivô de alta. Abriu aqui para baixo, um pouco mais para a ponta vendedora, até mesmo de sinalização de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos. Chegou no nível ali próximo da média móvel de 13 períodos, gerou sinalização para cima, fundo ascendente, ou seja, superando a máxima do que no anterior no G60 ou no gráfico de 30 minutos, aí fica um pouco mais para se buscar a operação de novo para a ponta compradora, porque a tendência é uma tendência forte de alta. No entanto, se abre muito forte para cima, ficando mais esticado para cima e gera sinalização de quebra de sequência de máxima, de mínimas ascendentes, ou seja, quebrando a sequência, vindo aqui para baixo, aí fica um cenário mais para se buscar venda de topo descendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos ou até mesmo pivô de baixa nessas periodicidades. No dólar, o dia de hoje apresentou aqui uma leve alta, está apresentando uma leve alta, 0,21%, ainda falta aí uns 50 minutos para fechar o pregão, por volta de 50 minutos. Se a gente pegar aqui o gráfico de 60 minutos, temos tendência de baixa e aqui todo um processo de correção. Então, dentro desse processo de correção, se o dólar chega aqui principalmente mais próximo dessa zona de resistência aqui na faixa dos 454,50, aqui nessa região aqui assim, ó, volta dos 454,50, e gera aqui nesse ponto um topo descendente no gráfico de 60 minutos, que seria algo neste sentido, gerou algo aqui para baixo, fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, cenário mais adequado para se trabalhar em venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, podendo até usar um gráfico de 15 minutos sem nenhum problema. Mas enfim, seria esse cenário mais apropriado para a ponta vendedora. Para a ponta compradora, o mais apropriado é dólar abre subindo para cima dos 454,50 e passa a usar essa região de 454,50 a 450, essa região aqui, como uma região de suporte para gerar fundo no G10,
no G15, no gráfico de 5 minutos, fundo ascendente, ficaria mais para a ponta compradora em cima do dólar. Então essa seria a forma mais interessante, porque se o dólar abrir aqui para cima e passar a gerar fundo ascendente no gráfico de 10, 5 ou 15 minutos, ou pivô de alta, isso significaria no gráfico diário o início de um fundo no gráfico diário, um fundo em cima da média móvel de 3 períodos. Enfim, um cenário um pouco mais apropriado para a ponta compradora e vendedora abaixo dessa região, gerando sinalização para baixo da média móvel de 13 períodos, topo descendente, pivô de baixa, ficaria mais para venda. Depois disso vamos falar das ações. PTR4 forte alta de 4,38%, só confirmando aqui, já saiu do leilão, fechou na máxima do dia, rompeu forte aqui toda essa região, só que ficou um movimento muito longo para cima em termos de comprar o ativo aqui nesse nível, para trabalhar com stop ali que ficasse pelo menos um pouco mais protegido em relação à média móvel de 13 períodos. Então no meu caso, a minha intenção é justamente aguardar algum tipo de correção do diário ou do gráfico de 60 minutos para buscar uma compra aqui na PTR4. Fato é que o ativo sai da congestão, finalmente saiu dessa congestão, saiu com candle de bastante relevância, 2 candles de bastante relevância, correções, seja no G60, seja no gráfico diário, a correção no preço ou no tempo, mais para planejar a operação na ponta compradora em cima de Petro. Então, sinalização positiva, retomada da tendência de alta no ativo. Tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta de curto prazo. Resistência imediata aqui na faixa dos R$ 20,31. Acima disso, qual o próximo nível de resistência? Lá na faixa do topo anterior, começando na faixa dos R$ 21,07 e se estendendo lá para R$ 21,50. Na Vale 3, dia de hoje, forte alta também, 4,18%, superou aqui a máxima histórica. Ativo abriu bem o pregão, já rompendo aqui toda essa região de resistência. Fechou bem o pregão, está em tendência de alta em todos os prazos operacionais. Então, ativo alinhado para cima. Essa região de topo que foi superada na Vale 3 traz a possibilidade agora de funcionar como um suporte, principalmente para recuo no gráfico de menor periodicidade, um gráfico de 60 minutos que pode trazer mais oportunidade de compra. Infelizmente, pelo G60, ela já abriu o que eu tinha comentado ontem de compra de fundo ascendente no G60, já abriu lá em cima com gap de alta na ação. Então, aqui no papel, para quem está comprado, um stop pelo menos, comprado no swing trade, o stop pelo menos já pode ficar abaixo da mínima do candle desse pregão. Ou seja, não seria mais interessante o papel voltar de maneira principalmente forte aqui para baixo da mínima de hoje. Raia Drogasil, ativo que a gente estava posicionado e encerrou no pregão de hoje. O ativo bateu aqui no ponto de stop de proteção que eu tinha colocado, visto que ele já era uma operação pelo G60. Era uma operação aqui pelo G60 que tinha batido numa relação risco-ganho de 1 para 1. Stop reposicionado um pouco acima do nosso preço de entrada. Abriu o pregão batendo lá nessa região e passou o pregão inteiro aqui de lado a Raia Drogasil. Então essa operação foi encerrada no 0 a 0, basicamente, mais 0,05%, 0,01% sobre o capital total. A Ambev encerrou nossa posição, que era uma posição de venda. O stop foi reposicionado para logo acima da máxima do pregão anterior, ou seja, para R$ 18,00, um stop parcial em R$ 18,42. Esse stop foi acionado e essa operação trouxe aqui uma perda de 1,21%, representando uma redução de 0,27% sobre o capital total. Recomendação de compra em Goal 4. Recomendação de compra em Goal 4 já basicamente na última meia hora de pregão. Próximo da última meia hora de pregão, a recomendação de compra, ativo fechou com alta de 5,06%, acima desse gap de baixa, acima da média móvel 3 períodos. Stop está abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, stop aí para baixo do 7,53. Passando aqui os dados dessa entrada. Entrada na Goal 4 em 7,86, com stop em R$ 7,52. Isso traz um risco de 4,33%, até parecido com o risco da Qual 3. E o objetivo na faixa de 8,37%, assim como o Qual 3, alocando ali 12% do capital total nessa operação. Depois disso, vamos falar aqui então da VEG3, que é um ativo que a gente está na posição comprada, fechou aqui com queda de 0,78%. Seguimos dentro da compra e seria interessante a sustentação desse preço da ativo acima das mínimas anteriores aqui do gráfico 60 minutos, ou seja, principalmente não só a sustentação, mas gerar algum sinal de alta no G60 para a continuidade dessa operação, porque o ativo gerou movimento para baixo, tentou movimento para cima, gerou um candle aqui de reversão no pregão de hoje, a perda da mínima de hoje já não seria um aspecto tão favorável para a nossa posição comprada em cima de VEG3. O stop de proteção abaixo da mínima de hoje, 19,07, seria justamente um stop
logo acima logo acima do nosso ponto de entrada na ação. É algo que eu vou avaliar ali no início do próximo pregão. A Qual 3, ativo que a gente está na posição comprada, fechou aqui basicamente estável, mais 0,19%, foi lá embaixo, voltou aqui para cima. Então, por enquanto, a única mudança para essa operação foi que ela gerou um fundo lá bem definido no G60 e o stop foi reposicionado para baixo da mínima desse fundo, ou seja, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, stop aqui em R$ 15,75. Outro ativo que a gente tem posição, fechou aqui com queda de 0,33%, a Engie 11. A gente entrou aqui nessa sinalização de alta no pregão de ontem. Hoje ela até confirmou na superação da máxima do pregão anterior, mas não conseguiu dar sequência. Mas é um ativo ainda que a gente busca aqui a expectativa de trazer algo nesse sentido aqui para cima. E se voltar a fechar ali para baixo da média móvel 3 períodos, ou mesmo para baixo dos R$ 30, ou seja, abaixo aqui da média junto com os R$ 30, seria uma saída aí com stop parcial dessa operação, porque o stop aqui está abaixo ainda da mínima anterior, aqui abaixo do fundo, abaixo dos 29,63. Sambi 11 fechou o pregão com alta de 2,47%, superou dois topos anteriores, consequentemente a Sambi 11 gera também a formação de um W no gráfico diário, uma mudança da sua tendência de baixa para uma tendência de alta. Como é um rompimento de vários pregões para cima, não me interessa fazer essa entrada de imediato pelo gráfico diário, mas me chama a atenção pelo gráfico de 60 minutos, o recuo do preço para buscar uma entrada aí na ponta compradora em cima de Sambi 11 a partir aí do próximo pregão dessa quarta-feira. E por último aqui JBSS3, alta relevante, alta de 4,94%, superando esse topo, candle bastante forte de alta. Como é um candle muito grande, bem acima da volatilidade média do ativo, eu opto por aguardar algum retorno do preço ou nesse nível ou um pouco mais abaixo, mas enfim, avaliar a correção, algum retorno do preço no gráfico intraday principalmente, para buscar uma compra aqui de fundo ascendente ou pivô de alta mesmo no gráfico 60 minutos da JBSS3. Então essa seria a minha preferência em cima do ativo. Por quê? Porque uma entrada aqui nesse patamar com stop aqui já tem aqui a zona de resistência pela frente ali de topo anterior. Então toda essa região aqui de zona de resistência para o papel. A relação risco-ganho de um stop aqui embaixo para essa região de resistência, o ativo teria que superar bastante aqui esse topo anterior. Pode até acontecer isso, mas como tem um risco um pouco maior, são dois topos aqui nesse patamar, eu opto por aguardar algum recuo do preço para buscar uma entrada aí na JBSS3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.